Estamos de volta com Sala Debate, hoje discutindo saneamento básico no Brasil. Tem muitas perguntas aqui, o clima está quente. Para responder essas perguntas e debater por mais 30 minutos, nós trouxemos o Dante Ragazzi Pauli, que é presidente nacional da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e o Haroldo Matos de Lemos, professor da Escola Politécnica da UFRJ e presidente do Instituto Brasil PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Você que está aí do outro lado da telinha é nosso convidado, é claro que é nossa convidada, pode participar, envie questões, comentários, tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é o Canal Futura Oficial. Dante, achei muito bonito o nosso primeiro bloco, falamos de participação, agora eu quero saber quanto que na conta vem de imposto de saneamento básico. Quanto é que a gente paga? O setor de água e esgoto, aquelas empresas que pagam, né, a totalidade dos impostos, a gente está falando em torno de 2 bilhões por ano. Né? 2 bilhões por ano num país que investiu nos últimos anos 8, 9 bilhões, nós estamos falando de quase 30% de carga tributária. Então, Tiago, perceba que isso seria uma parcela importante ou para ser investida no próprio setor ou para formar pessoas para o desenvolvimento das empresas de saneamento, dos prestadores. Quer dizer, é uma quantidade gigantesca de dinheiro que as empresas, que os operadores pagam para o governo. O governo que desonerou linha branca, telefone celular, automóvel, água e esgoto não. Água é saúde. Saneamento nunca foi desonerado. Essa, inclusive, é uma promessa de campanha da nossa atual presidente, né? Que até agora não se concretizou. Então, a gente está falando em torno de 2 bilhões por ano. É muito dinheiro. A gente está falando no primeiro bloco da relação do saneamento básico com saúde e com turismo. Eu mostrei, para quem pegou agora o programa no meio, eu mostrei um guia de turismo chamado Gilson Fumaça, que nos guiou pelo Santa Marta, mostrando a realidade do saneamento básico naquela comunidade. E uma coisa que me chamou a atenção, Haroldo, foi quando ele correlacionou o turismo ao saneamento básico. O quanto ele perdia de turistas por não ter um saneamento básico adequado naquela região. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você dissesse o que a gente perde com a falta do saneamento básico. Olha, nós perdemos muito, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, em países em desenvolvimento. Porque, por exemplo, se um estrangeiro, um alemão, quer vir para o Rio de Janeiro, para visitar o Rio de Janeiro, para tomar banho de mar, e ele sabe que as nossas águas não estão bem tratadas, ele acaba desistindo, acaba não tomando banho de mar. Então, a falta de saneamento básico prejudica muito o turismo no Brasil. Seria até bom que se pudesse fazer um cálculo de qual é a perda que o Brasil tem, mas posso garantir que é uma perda muito grande. Ninguém vai para um local, por exemplo, uma zona litorânea, que sabe que lá não tem saneamento básico, não tem tratamento de esgoto. Você vai para locais em que você sabe que você pode entrar na água, que você não tem perigo à sua saúde. Então, o prejuízo é muito grande. Deixa eu trazer os telespectadores para dentro desse programa. Você pode continuar participando. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Temos aqui a participação da Maria Silvia Santana Marques. Obrigado pela sua participação, Maria. Ela diz o seguinte: eu moro num condomínio na cidade de Ipeúna, São Paulo, que não tem rede de esgoto. Estou aqui há 20 anos e ainda temos sistema de força, embora desde então haja promessas da prefeitura para que isso se reverta. E olha que o condomínio chama-se Portal dos Nobres. A Giane Lopes Monteiro comenta pelo Facebook: infelizmente no nosso país, Dante, a construção de um estádio de futebol é mais valorizada do que de uma estação de tratamento de esgoto. E o Ivonildo, ele pergunta aos senhores... Ivonildo, obrigado pela sua participação. Ele pergunta o seguinte: não seria a vez do governo subsidiar os gastos que as empresas
subsidiar os gastos que as empresas de saneamento têm com o esgoto, visto que a maioria da população não quer pagar a taxa de esgoto? Vejo isso aqui em Maceió, pois trabalho na companhia de saneamento de Alagoas e vivo com o descaso que as pessoas dão com o tratamento de esgoto desta cidade e não querer pagar tal taxa. Sua opinião? Bom, primeiro, né, a questão da fossa, a fossa, quando bem projetada sempre, né, quando bem construída e operada, é uma solução, né? Muitas vezes você tem uma ocupação muito esparsa e que ainda não compensa, do ponto de vista técnico e financeiro, você ter a rede. Então, uma fossa bem operada e claro, que com o esgoto que sai dela sendo colocado de forma devida no solo, a fossa é uma boa opção, dependendo do caso, evidentemente. Realmente, acho que o pessoal tem priorizado estádios de futebol, né? Só na cidade em que eu moro são 6 agora, quer dizer... E depois eu quero saber o que vão fazer com o estádio, com todo o respeito, né? Que merece Manaus, o que a gente vai fazer com isso tudo, né? Bom, e sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente comentava a questão do subsídio tem que ser muito bem estudada, né? O governo federal tem que deixar claro de que forma ele vai chegar na universalização, como é que recursos ele tem, que recursos ele deixará disponível para os operadores, de que forma os operadores darão retorno, porque senão a gente sabe que vira um ralo. Então você tem que ter eficiência operacional. E a gente tem uma coisa muito importante para que os espectadores saibam, que a lei ela trouxe, Tiago, o regulador. O Brasil hoje é um país que está construindo o seu sistema de regulação no saneamento, como já tem na energia elétrica, na telefonia. Então o regulador ele chega teoricamente, né, para pôr ordem nessa... quanto o governo paga, quanto a população pode pagar, qual é o custo eficiente. Então, isso é uma coisa, na minha opinião, muito bem-vinda também a regulação, desde que equilibrada, porque o governo, na lei, ele permite a opção ao município, quer dizer, que cada município tem uma agência de regulação. Já pensou? Você criar 5.565 agências? Essas coisas é que a gente tem que parar, isso é totalmente inviável. Não é racional. Então, que cria uma agência forte em cada estado ou numa determinada bacia hidrográfica que faça a coisa para valer. Já imaginou, Tia? Os municípios, como eu falei, às vezes não conseguem nem assinar um formulário. Agora ele vai criar uma agência municipal. Por mais legitimidade que tenha, isso é inviável. E o regulador, a agência reguladora, ela despolitizada, ela trabalhando tecnicamente, ela é perfeita. Ela na minha opinião, é um ingrediente muito rico que a lei trouxe. Mas vamos construir uma coisa que seja equilibrada e que tenha lá na frente base, que ela não caia, porque senão de novo a gente vai incorrer no mesmo erro. Haroldo, a Débora diz o seguinte, Débora Tears, eu acho que essa mobilização precisa partir da sociedade civil também. A nossa democracia prevê o dispositivo dos conselhos como espaço de participação popular, mas não são utilizados. O que você acha disso? Eu concordo plenamente com ela, e aí vem uma coisa que o Dante colocou aqui, que é fundamental: educação, melhoria do nível de educação da nossa população. Porque quando a população tem um nível de educação um pouco mais alto, que percebe que a falta de saneamento vai provocar doenças na sua família, vai provocar prejuízos muito grandes, ele coloca isso numa prioridade. Se você fizer uma enquete em todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro, você vai ver que saneamento está lá embaixo na preferência. Então, esse é um dos problemas. O outro problema, que é muito importante, que nós já falamos aqui, é a questão do subsídio. Quer dizer, reduz os impostos sobre saneamento. Por que paga 2 bilhões de reais em impostos se esse dinheiro poderia ser reinvestido em mais saneamento? Tem um exemplo muito interessante. Em 1991, foi criado começou no estado do Paraná, o ICMS ecológico. A lei do ICMS, que é recolhido pelo estado, depois é redistribuído aos municípios. Paraná colocou como um dos itens de redistribuição florestas protegidas. Minas Gerais inovou nisso,
porque além de florestas protegidas, Minas Gerais, quando fez a sua lei do ICMS ecológico, colocou esgoto tratado dos municípios. E os municípios que tivessem esgoto tratado ganhavam mais dentro dessa redistribuição do dinheiro do ICMS. Então, isso fez com que o tratamento de esgotos em municípios de Minas Gerais subisse bastante. Então, são questões que nós precisamos discutir. A ABS nessa questão tem um papel importantíssimo, tem debatido essas questões, mas nós temos que levar isso à frente, nós temos que brigar para que no saneamento haja menos impostos e mais subsídio, e menos subsídio para automóvel, para outras coisas que não são tão, não vou dizer que não são tão importantes, mas são menos importantes do que o saneamento. E falando em saneamento, o Biro pelo Twitter diz, em Macapá, capital do Amapá, apenas 42% das residências têm acesso à água e 5% têm coleta de esgoto. Em quais regiões, a gente já viu que o Norte e o Nordeste são regiões mais críticas quando o assunto é saneamento básico. Como é que a gente resolve esse problema especificamente nessas regiões? Também da mesma forma que a gente trata o Brasil inteiro? Não, eu acho que são regiões com níveis de desenvolvimento econômicos muito diferenciados, né, quando a gente compara com o Sudeste. Mas, Tiago, eu insisto naquilo que a gente vem falando. Você tem que criar condições mínimas para os prefeitos, né, para os governadores. Eles têm que se envolver também. Eu acho muito fácil, às vezes, Haroldo, a gente critica só o governo federal, que tem parcela de culpa sim, mas também cabe muito ao prefeito e ao governador do estado. Eles têm que priorizar isso. Porque se 40% de água segura não é admissível, né? 5% de coleta de esgoto, quer dizer, eu acho que você tem que ter sim mecanismos que permitam essas regiões mais carentes de atingirem níveis aceitáveis de saneamento num espaço de tempo menor. É impossível? Não é. É difícil, mas não é impossível. A gente tem que buscar essas formas de financiamento com resultado por parte do operador, não é jogar dinheiro no ralo, eu insisto nisso, né? Não, só pedir dinheiro não, você tem que provar que você sabe usar o dinheiro e que a tua população vai ficar bem atendida, né? Então, agora, volto a dizer, o desafio é gigantesco, a gente fala de recursos muito altos, né, envolvidos nisso, e em locais em que as prefeituras estão quebradas, as empresas de saneamento que tiveram, e muitas ainda têm um papel muito importante, as empresas têm a escala, né? Elas foram criadas, como o Haroldo falou, na época do Planalto, na década de 70, muitas delas quebradas, ora então, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Né? Vocês falaram, e eu quero dar mais números, o IBGE diz que 21 milhões de brasileiros com menos de 14 anos de idade sem rede de esgoto, ou seja, não tem rede de esgoto, água encanada ou coleta de lixo, isso em 2011. A gente já falou das metas da universalização e agora tem muitas perguntas sobre isso. Eu quero trazer novamente os telespectadores para dentro desse programa. Você que está em casa pode continuar participando. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Vamos passar a bola agora aqui para o Felipe José da Silva. Ele diz, boa noite. Infelizmente, grande parte das leis brasileiras não são cumpridas. Pergunto a vocês, o que adianta termos leis que não são cumpridas e as pessoas que não a cumprem não sofrerem nenhum tipo de punição? O que adianta, Haroldo? O Felipe pergunta para você. Não, isso não adianta, claro que não adianta. Nós temos aqui no Brasil muitas leis que, entre aspas, não pegaram. A lei não pegar é uma lei que foi feita sem levar em consideração realmente o que ia acontecer, que tipo de mecanismos estariam à disposição para que aquela lei fosse cumprida. Se você faz uma lei totalmente estapafúrdia, né, é claro que essa lei não vai ser cumprida. Então, os nossos legisladores também têm que ter muito cuidado com isso. Ao fazer as leis, eles têm que dar condições para que as leis sejam cumpridas e tem que ter realmente punição. Um exemplo disso, Lei dos Crimes Ambientais, 1977. Até esta data, as empresas que eram multadas por jogar esgoto industrial nos rios, nos lagos, etc., muitas delas
davam risada quando eram multadas, porque a multa era desse tamaninho. Então, era muito mais importante, era muito mais interessante economicamente continuar poluindo e ficar pagando, porque o investimento para fazer o tratamento era muito maior. A lei dos crimes ambientais acabou com isso, porque tem penalidades bastante severas e, por exemplo, a Petrobras foi multada em 50 milhões de reais há 5 anos atrás, num desses vazamentos de petróleo que houve. Então, isso mostra que a lei, quando ela é feita, ela tem que trazer todas as condições para que ela possa realmente ser cumprida, inclusive a questão das penalidades. E são penalidades que também não adianta você colocar penalidades, por exemplo, mata a pessoa. Não, isso não existe. Tem que ser penalidades que sejam possíveis de serem colocadas e que as pessoas sintam no bolso, né, para que elas aprendam que a lei é para ser respeitada. Felipe, que é de Caruaru, Pernambuco. Obrigado pela sua participação, Felipe. Dante, o Daniel Souza pergunta: e as tecnologias como banheiro seco ou bacia de evapotranspiração, que tratam o esgoto de maneira eficiente, não seriam práticas a se utilizar? Sem dúvida. Nossos colegas citou alguns exemplos. Daniel, sempre que nós temos um problema a resolver, Tiago, a gente fala em pessoas, a necessidade de pessoas, falamos de pessoas. O operador ou qualquer órgão, ele tem que ter processos muito modernos e um braço fundamental é a tecnologia. Então, por exemplo, você estava falando das perguntas do Norte, Nordeste, eu não vou usar lá muitas vezes a tecnologia que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. Então, a tecnologia é fantástica, a importância dela é monumental. Acho também que o Brasil investe pouco em pesquisa ainda, né? Ele tem que avançar nessa aposta. Tecnologia é tudo, ainda mais para os desafios que nós temos pela frente. Quando eu falo das regiões, é claro que não é colocar uma acima da nenhum, outra, perfeito, é tratá-las perfeito, com as suas dificuldades específicas. Perfeito. Por isso que às vezes eu pergunto do Norte e do Nordeste, porque eu sei que eles sofrem maiores problemas quando o assunto é saneamento básico. E falando de banheiro, a Unicef diz que em 2011, disse que no Brasil são 7 milhões de habitantes, isso em 2011, não deve ter mudado muito não. Vocês me corrijam se mudou. 7 milhões de habitantes que ainda não têm acesso a banheiro. Só a título de comparação, é uma cidade do Rio de Janeiro que não tem acesso a banheiro, ou seja, uma das principais centros urbanos não tendo acesso a banheiros. Vamos dar a voz a Luísa Vilela, que pergunta pelo Facebook. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores sobre a concessão dos serviços de água e esgoto por parte dos municípios. Essa concessão, Haroldo, pode significar uma falta de comprometimento por parte do poder municipal, visto que cabe a ele o poder de fiscalizar os serviços concedidos, mas não o faz? Olha, eu acho, pelo que eu entendi da pergunta, ela tá falando de privatização, quer dizer, com você privatizar o serviço. A privatização, ela muitas vezes, ela pode ser uma boa solução. Ela não é boa solução quando você faz e não coloca condições bastante específicas e condições para que o poder que está concedendo possa fiscalizar e possa exigir qualidade no serviço. Você vê, por exemplo, estradas. Tem muita estrada, as melhores estradas brasileiras hoje são as estradas que foram concedidas, que você paga um pedágio. As pessoas que trafegam por aquelas estradas, elas têm serviço de boa qualidade, têm assistência médica quando acontece algum acidente, etc. e tal. Saneamento é a mesma coisa. Eu não digo que privatização vai ser a solução para todos os problemas, mas em alguns casos pode ser utilizado desde que o poder concedente ele tenha critérios bastante rígidos e critérios bastante bem colocados para poder tomar conta da qualidade do serviço que está sendo. Você é a favor da privatização? Não, eu acho que cada caso é um caso, mas a participação privada hoje é um fato, inclusive garantida por leis, né? Eu concordo com o Haroldo, quer dizer, todo o processo que o prefeito resolve adotar, né, toda a solução que ele resolve adotar,
tem que vir com transparência, equilíbrio e compromisso do concessionário, privado ou público, né? Então, você tem leis hoje de participação, parceria público-privada. A gente tem casos interessantes de parceria público-público, Sabesp de São Paulo com a Casal de Alagoas. Você tem as leis recentes no Brasil, elas trazem uma série de alternativas de gestão do saneamento. Sempre transparência, né? Equilíbrio e compromisso. Eu acho que aí... Agora, Tiago, só para complementar, não adianta nada, como o Haroldo coloca, você simplesmente concede e não tem capacidade para fiscalizar e larga na mão do concessionário, seja ele público ou privado. Não. Fora a região metropolitana, no nosso país, o titular é o prefeito, é o município. Ele, digamos, é o dono, né? Ele é o responsável pelo saneamento. Então, cabe a ele fiscalizar e adotar a melhor solução que ele e a população dele entendam, né, para cada caso. Márcio Coutinho de Oliveira, obrigado, Márcio, pela sua participação. Gostaria que perguntasse aos convidados se o problema da falta de investimento na área de educação ambiental é culpa da falta de fiscalização, que é de responsabilidade do governo, pois sem demanda não há necessidade de profissionais específicos. Haroldo. O saneamento no Brasil passou por uma fase muito ruim alguns anos atrás. Isso fez com que poucos engenheiros fossem formados na área do saneamento. Isso fez com que a ABS, a nossa Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ela reduzisse um pouco a sua participação no Brasil inteiro. Então, a questão da educação, da preparação para que isso possa ser feito é uma questão fundamental. Não é possível você fazer um bom saneamento se você não tiver pessoas bem treinadas e se você não tiver uma estrutura que possa fazer bons projetos e que possa fiscalizar a execução dos projetos, ou quando os projetos são concedidos, quer dizer, quando um prefeito resolve, como ele não tem recursos, a melhor forma é fazer uma concessão, quando ele não tem condições de fazer essa concessão de tal forma que ele possa fiscalizar e dar transparência ao processo. Então, essa é uma questão fundamental, realmente. Temos o Ronei, diz o seguinte: o Brasil permite que as empresas, hotéis e residências derramem o esgoto nos rios de onde vem nossa água. Aí eu pergunto, Dante, qual a lógica de poluir para depois tratar? Acho que saneamento é somente palavra de campanha. Quer dizer, é a nossa busca, quer dizer, impedir que esse esgoto seja lançado, né, que seja coletado e vá para o devido tratamento. Agora, isso aí, Tiago e nosso colega, espectador, Volney, na verdade, a água chegou primeiro e, para quem não tem dinheiro para fazer tudo, o fato de você, isso num passado muito recente, o fato de você afastar o esgoto já era uma coisa que pelo menos evita o contato da molecada com o esgoto. Então, tira o esgoto daqui, vamos jogar no rio ali. A sociedade, a gente pensa que não, mas a sociedade evoluiu muito. A comunicação melhorou muito, né? Hoje, a sociedade não quer mais ver o esgoto no rio. Isso é evolução. Então, hoje você tem o Ministério Público atuando fortemente, né? Você tem programas de despoluição de córregos. Então, é uma evolução. E não é para aceitar mesmo, né? Nenhum esgoto tem que chegar no rio. Por maior que seja o rio, mas você tem que dar uma destinação adequada aos esgotos, aos resíduos, etc. E isso dá uma resposta direta no trabalho, na nossa economia. A FGV, ela disse o seguinte, que quanto mais, por ano, 217 mil trabalhadores precisam se afastar de suas atividades devido a problemas de gastrointestinais ligados à falta de saneamento. A cada afastamento, perde-se 17 horas de trabalho, ou seja, quanto mais nós tivermos falta de saneamento, mais problemas econômicos nós teremos. Infelizmente, estamos na reta final do programa, eu quero palavras finais. Dante, começo por você. Eu acho que o desafio é gigantesco, né? Nós debatemos alguns dos itens aqui que mais nos afligem, mas há outros tantos. Eu acho que a gente tem que trabalhar de forma organizada, cobrar das nossas autoridades
aos poucos, dar condições para que a sociedade participe mais efetivamente mesmo, né, de forma mais organizada e que, ou seja, que isso tudo nos faça ter certeza de que a gente está obtendo melhorias. Então, por isso que eu acho que a gente tem muito problema, mas eu sou um otimista. Eu acho que só tem um jeito, é a gente criticar sim, mas também propor e criar alternativas. Eu queria agradecer muito a oportunidade, Thiago, de estar aqui com você, com o professor Haroldo, sempre aprendendo aí, né, e estamos à disposição. Se sinta em casa. Haroldo, suas palavras finais aqui no programa. Olha, eu acho que uma das coisas que ficou bem claro durante o programa, mas eu gostaria de fazer uma referência maior, a necessidade de uma comunicação melhor sobre a importância do saneamento. Você acabou de dizer o dado da Fundação Getúlio Vargas, 217 mil casos de trabalhadores que perdem dias de trabalho por ano por causa de problemas gastrointestinais. Isso dá um prejuízo muito grande à nação. São horas de trabalho, se eu não me engano, são mais de 800 mil horas de trabalho que são perdidas por ano em função da falta do saneamento. Esses dados são dados que a população não conhece bem. As pessoas não sabem que a cada 15 segundos no mundo, em países em desenvolvimento, uma criança morre por falta de saneamento. Então, se houver uma comunicação maior com a população para transmitir mais esses dados, isso fará com que a população, quando houver qualquer enquete sobre prioridades, que ela coloque saneamento numa prioridade um pouco maior. Isso vai, por sua vez, também facilitar a vontade política para que as questões sejam resolvidas e que os recursos sejam aplicados. Haroldo, obrigado pela sua participação, tá bom? Olha, tem muito mais informações no site do Futura, futura.org.br. Eu tenho que lembrar que domingo, às 9 horas, tem reprise do Sala Debate, 9 horas da noite, tá? Ou seja, perdeu o programa, chegou no finalzinho, perdeu alguma parte, avisa ao vizinho, avisa todo mundo que 9 horas da noite, no domingão, a gente está aqui reprisando o Sala Debate sobre saneamento básico. Muito obrigado aos internautas que participaram, tem várias pessoas aqui, um beijo especial a todos vocês. E é isso daí, terça-feira que vem tem muito mais. Tchau, tchau.